Visando aumentar a arrecadação, o governo finalmente conseguiu aprovar aquele projeto de lei que visava alterar e majorar a tributação para fundos de investimento exclusivos, para offshores, para fundos de investimento imobiliários e fiagros, para investimentos de pessoas físicas feitos no exterior e para criptoativos. Depois de muita discussão, finalmente o projeto passou pelo Senado e agora só falta a sanção presidencial. Para que você entenda todos os pontos de mudança, vários negativos, mas também alguns poucos pontos positivos de coisas que não foram mexidas ou até foram alteradas para melhor, acompanhe o conteúdo do 26º Perini Responde, falando exclusivamente sobre essas mudanças de tributação. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrá-los que o Viver de Renda Turma 23 teve inscrições encerradas, acabou agora nessa sexta. Contudo, se você quer fazer o curso em 2024, nós teremos novas turmas, eu pretendo fazer isso durante muito tempo, já estamos na turma 23, me vejo fazendo a turma 50. E se você quiser um dia fazer parte, entre aqui na nossa lista de espera para fazer parte da turma 24, 25 ou alguma turma no futuro. Garanto que valerá muito a pena. O link está na descrição. E agora, falando sobre impostos. Essa, inclusive, é a terceira vez que eu gravo sobre o mesmo assunto. Na verdade, acho que foram 4, porque lá atrás teve uma MP, ela caducou, veio outra, projeto de lei, e agora finalmente, e não que eu esteja dando essa notícia com gosto, né, porque aumento de imposto nunca é legal, nós temos a parte definitiva para entender como ficaram os impostos. E nesse Perini Responde eu vou falar disso porque foi uma demanda de vocês. Se eu pego minha caixa do Instagram, tem lá gente perguntando, tributação sobre cripto, como vai ficar? Como ficam os dividendos do exterior? Alguma dica para escapar ou amenizar impostos? O que mudou para a pessoa física? Então veremos tudo neste vídeo. Mas antes, uma breve retrospectiva para vocês entenderem o porquê da elevação e criação desses impostos. Eu podia até resumir isso com o seguinte bordão: estados crescem de tamanho. Se eles estão maiores, precisarão de mais recursos para financiar suas atividades. Isso resumiria bem o que acontece ao longo do tempo. Mas sendo um pouco mais específico e menos genérico, o que aconteceu foi que, no começo do ano, nosso presidente, Lula, ele alterou a tabela de tributação de imposto de renda para pessoa física, aumentando a faixa de isenção. O que, diga-se de passagem, foi a melhor coisa que o governo fez esse ano, na minha opinião. Isso foi feito no dia 30 de abril, às vésperas do dia 1º de maio, dia do trabalho, e esse aumento da faixa de isenção, apenas a primeira faixa de isenção, essa tabela não mudou, ela permanece inalterada desde 2015, para o novo patamar de R$ 2.112, apesar de ser coisa pouca, ele acaba auxiliando muita gente. De modo que o governo, que já precisava arrecadar mais, abriu mão de arrecadação. Para 2023 seria algo na faixa de 3,2 bilhões de reais e para 2024, 6 bilhões de reais, tendo em vista que a mudança foi feita em abril. Desta forma, visando arrecadar o que falta para compensar essa mudança da tributação, até porque pela lei de responsabilidade fiscal isso é necessário, e também visando diminuir o déficit público, que diga-se de passagem está muito alto, estamos gastando muito mais do que arrecadamos, o que implica em fazer mais dívida, sendo que nesse momento a dívida também cresce a juros muito altos, basta olhar a Selic, ou taxa de prefixado, ou taxa indexada à inflação para entender isso. O governo começou a correr atrás de novas formas de arrecadar. Tentou isso primeiro através de uma MP 1171, que tinha por objetivo aumentar a arrecadação através da mudança da tributação de fundos exclusivos, offshores e trusts. Além de também acabar com a isenção de vendas de até R$35 mil que existe no exterior para pessoa física. Só que essa MP caducou. Vamos lembrar que MPs têm que ser transformadas em leis, têm que ser votadas em 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e após esses 120 dias elas simplesmente deixam de existir. Foi o que aconteceu. Depois o governo veio com uma outra MP, no dia 28 de agosto, agora número 1184, e um projeto de lei específico que visava a tributação de offshores, o PL 4173. Tudo isso foi colocado junto, aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado. E agora nós tivemos a aprovação no Senado que não alterou nada do documento que veio da Câmara dos Deputados. Porque se tivesse alguma alteração, teria que voltar para a Câmara. E agora o que falta é simplesmente a sanção presidencial. O que deve acontecer ao longo dos próximos dias, de modo que nós teremos a mudança de vários impostos esse ano, passando a valer no ano que vem. E aí fica a questão, né? O que muda? De fato vai mudar apenas para os super ricos, aquele pessoal que tem offshore, que tem fundo exclusivo? E bem, nós veremos que não. Também há mudanças que vão impactar pessoas físicas que investem diretamente no exterior ou em criptomoedas. Mas, indo por partes para que você possa entender todas as mudanças, sendo realmente bem didático, dividindo tudo. Começando pelos fundos exclusivos. Para quem não conhece um fundo exclusivo, é um fundo constituído por um único cotista, e aí geralmente, como você tem custos para que esse fundo seja constituído, é necessário ter um patrimônio para se investir grande. Não é uma obrigatoriedade, mas geralmente o pessoal aconselha abrir esse tipo de fundo quando você tem de 10 milhões para cima, para que
esses custos não pesem tanto na constituição desse veículo. E o pessoal usa esses fundos da seguinte forma: tudo que tem dentro do fundo, tem ações, fundo imobiliário, renda fixa. Quando você vende, você não paga imposto. Você só vai pagar imposto quando você for retirar o dinheiro do fundo. Então tá o tempo todo uma coisa compensando a outra lá dentro. De modo que é uma forma daquela pessoa que tem mais patrimônio investir durante 10, 20, 30 anos, evitando o pagamento de imposto. Logicamente, de olho em aumentar a arrecadação, o governo foi lá e falou: não. O que vai acontecer com esses fundos é mais ou menos o que acontece com todos os outros fundos multimercado. Nós queremos colocar um come-cotas. E foi isso que eles fizeram. Então agora os fundos exclusivos passam a ter um come-cotas 2 vezes ao ano, igual acontece em fundos de renda fixa, fundos multimercado, incidindo com alíquotas que vão de 15% a 20%, 15% se for um fundo classificado como longo prazo, 20% se for classificado como curto prazo. Geralmente os fundos todos buscam se classificar como longo prazo para fugir da tributação mais alta. E isso só começa ano que vem, mas quem quiser tributar o estoque agora a uma alíquota mais baixa, porque o governo está de olho em aumentar a arrecadação, é possível fazer isso pagando o imposto de 8%. E aí, diga-se de passagem, que era 10% lá atrás, quando começaram a propor a tributação de fundo exclusivo, e reduziram para 8%. E se você tem fundo exclusivo, fique tranquilo que você não precisa pagar correndo até o final do ano. O prazo que eles deram para o pagamento é até maio do ano que vem. Inclusive, se você quiser uma ajuda para isso, para saber o que fazer com o seu fundo exclusivo, se vale a pena você desconstituir o fundo ou mudar esse veículo, tem muita gente indo para fundo previdenciário exclusivo. Eu vou deixar um link aqui para você entrar em contato com a nossa consultoria, Portfel, que trabalha com esse tipo de solução, com offshore, com holding, fundo exclusivo, enfim, aquilo que for melhor para a situação do cliente, porque cada caso é um caso, costuma ser muito específico. Para quem quiser entrar em contato, há um link aqui na descrição do vídeo. Próximo ponto, fundos imobiliários e fiagros. Também tivemos mudanças, mas foi uma mudança que vai impactar pouquíssimas pessoas, porque o que nós tínhamos em fundos imobiliários é que para você constituir um fundo imobiliário e estar isento de imposto de renda, você precisava de apenas 50 cotistas. Menos que isso, você era tributado. Mais do que isso não era, exceto aquele cotista que tinha mais de 10% do fundo. O que mudou agora é que para você estar elegível a essa isenção de imposto de renda, o fundo imobiliário ou fiagro precisa ter mais de 100 cotistas, sendo que você não pode ter 30% das cotas do fundo na mão de uma mesma família. Isso porque famílias muito endinheiradas costumavam constituir fundos imobiliários ou fiagros, colocar os imóveis lá dentro, para não ter que pagar imposto sobre os ganhos. Agora, para isso acontecer, mais de 100 cotistas e não pode ter 30% na mão da mesma família. Para quem investe em fundos imobiliários via bolsa de valores, eu, por exemplo, tenho uma carteira de fundo imobiliário, nenhum fundo da minha carteira seria impactado por isso. E ainda que você tenha algum fundo que vai ser impactado por isso, ele tem um prazo até o meio do ano que vem para se adequar às novas normas. De modo que, provavelmente, em bolsa, nenhum fundo será afetado por essa norma. Fundo de investimento em ações. Nada mudou, tributação permanece como está, 15% sem come-cotas. ETFs, nada mudou, tributação permanece como está, 15%, também não tem come-cotas ETF. FIP, fundos de investimento em participações, nada mudou, mesma coisa, 15% sem come-cotas. Fundos de investimento em infraestrutura, aqueles belos veículos de alocação em renda fixa, que vão comprar debêntures incentivadas, negociados em bolsa, gosto muito de fundo de infra, permanece da maneira como está também, isento de imposto de renda. Maravilhoso. FDICs, aqui temos uma boa notícia, tivemos uma mudança dos FDICs. FDICs são fundos de investimento em direitos creditórios. Então vamos supor que tem uma varejista que está recebendo lá porque vendeu em 12 vezes sem juros, no fluxo e quer adiantar todo esse capital. Ela pode pegar essa carteira de recebíveis e vender para um fundo. Isso seriam direitos creditórios. Estou dando apenas um exemplo de números que existem. Esses fundos tinham que pagar o come-cotas. Agora, desde que eles possuam 67% do patrimônio investido em direitos creditórios, eles estariam isentos do come-cotas. Essa é uma boa notícia. Inclusive, nós temos na Grão um fundo multimercado que investe em direitos creditórios, o Grão Yield. Estou colocando aqui a rentabilidade dele, está em torno de 130 do CDI. Para quem quiser acessar, está no nosso aplicativo, mas eu lembro que ele é exclusivo para investidores qualificados. E da maneira como ele está hoje, ele não se enquadraria nessa isenção, mas há um prazo de até 180 dias para se enquadrar. Então, talvez, estou falando talvez, sem dar certeza, a gente consiga esse 130 do CDI sem o come-cotas. Aí seria maravilhoso. Se acontecer de fato, com certeza eu farei um vídeo aqui no canal divulgando isso. Próximo tópico, offshores, aquelas empresas constituídas no exterior, geralmente em países de tributação favorável e aí talvez até sem imposto. Muitos brasileiros usam essa estrutura para investir no exterior sem preocupação com o imposto sobre herança, que pode ser de até 40% nos Estados Unidos para quem não é residente fiscal naquele país. Então o pessoal constitui offshore para investir, para comprar uma casa, porque a pessoa física, se ela morrer, a casa era da pessoa, 40% de imposto para passar a casa para os seus herdeiros. Se o dono da casa for offshore, a pessoa física é dona do offshore, quando ela morre, a sucessão é no offshore, num país de tributação favorável, e para os Estados Unidos não aconteceu nada, porque a empresa está lá continuando a ser dona da casa. E da mesma forma que acontecia em fundos exclusivos,
offshores eram utilizadas para você evitar pagar o imposto. Só pagaria imposto quando você trouxesse o recurso de volta para o Brasil. E a mudança foi mais ou menos em linha com o que aconteceu nos fundos exclusivos. Teremos um come-cotas. Só que um pouquinho menos pior, porque nos fundos exclusivos é um come-cotas semestral e aqui nós temos um come-cotas anual com uma alíquota de imposto de renda de 15%. Sendo que, da mesma forma que aconteceu nos fundos exclusivos, você pode adiantar o pagamento desse estoque que você tem lá dentro pagando imposto de 8%. Para adiantar esse pagamento, prazo até 31/12, mas o pagamento em si pode ser feito até maio do ano que vem. E aqui na parte das offshores, uma coisa que é extremamente ruim, na minha opinião, que é o fato de que mesmo que você não venda, você vai ter que pagar um valor, por exemplo, devido à variação cambial. Você investiu $100 mil numa casa nos Estados Unidos. A casa no final do ano ainda vale os mesmos $100 mil, mas o dólar saiu de 5 para 6 reais. Ou seja, antes valia $500 mil, agora vale $600 mil. Então, sobre essa diferença, que é um lucro não realizado exclusivamente por conta de uma variação cambial que nós tivemos, você teria que pagar esse imposto de 15% no ano. O que, convenhamos, vai deixar muito mais caro o preço para se manter uma casa fora do Brasil, se você, por exemplo, faz isso via offshore. Se não fizer via offshore, aí você corre o risco do imposto sobre herança. Então tem que escolher agora o que é menos pior. E entrando na parte que eu acredito que é aquela mais interessante para a grande maioria da audiência do canal, o que muda para a pessoa física. Porque longe de ter apenas alterações para os, entre aspas, super ricos, também temos alterações para pessoas físicas que investem em cripto ou investem em ações, por exemplo, diretamente no mercado americano. Pegando primeiro a parte de investimentos tradicionais no exterior. O que nós tínhamos antes era uma isenção de R$35 mil mensais para você vender ações, ETFs, REITs no exterior. Eu, por exemplo, uso isso no mercado americano. Depois desses 35 mil, você entraria numa faixa de tributação progressiva de 15% para valores vendidos de até 5 milhões, 17,5% para até 10 milhões, 20% para até 30 milhões e 22,5% para valores acima de 30 milhões mensais. O que nós temos agora é o fim dessa isenção, não existe mais qualquer valor isento. Ah, mas eu vi que lá atrás tinha lá uma isenção de até 6 mil anuais. Não, isso caiu, então não tem nenhum tipo de isenção. Vender $1 lá fora teria que pagar, se você tiver lucro, 15% de imposto sobre isso, mas aí numa alíquota única. Vendeu $1 ou vendeu 30 milhões, 15%. Sendo que, e aí vem a notícia boa, existe agora lá fora algo que não existia antes, que é a compensação de prejuízo. Você só terá que pagar imposto se tiver realmente lucro. Se tiver prejuízo para compensar, digamos que vendeu uma ação e ganhou $10 mil, mas tinha $20 mil de prejuízo, você vai poder compensar um com o outro e sobre esses 10 mil, por exemplo, não pagaria nenhum imposto e ainda teria mais 10 mil de crédito para não pagar imposto em vendas futuras. E quem usa bem compensação de prejuízo quase nunca paga imposto. Outro ponto, os dividendos. E francamente não ficou claro, porque nós já temos tributação sobre dividendos lá fora, 30% recolhido na fonte. E como se recolhe lá fora, não se recolhe aqui no Brasil, até porque vamos lembrar que Brasil e Estados Unidos, pelo menos, têm um acordo de reciprocidade tributária. De modo que como o imposto lá fora é 30%, é bem mais alto do que o nosso teto de tributação sobre a pessoa física aqui na renda, de 27,5%, então como a gente pagou lá fora, não tem excedente para você pagar aqui. Também não tem crédito. Então, a princípio, a parte de dividendos fica como está. Mas se depois a gente vê que houve um entendimento diferente sobre essa lei, aí com certeza eu atualizo vocês aqui no canal. E por último, nós temos a parte dos criptoativos. Cabe dizer primeiro que nada mudou para quem faz suas operações aqui no Brasil. No Brasil, se você vende, você tem um limite de até R$35 mil mensais isento e acima disso você paga o imposto de 15% e que vai seguindo uma tabela progressiva. Se passa de 5 milhões, 17,5, se passa de 10, 20, se passa de 30, 22,5, da mesma forma que nós vemos a tabela lá fora. Ou melhor, víamos, né? Porque agora não existe mais. Agora, para quem faz as vendas fora do Brasil, nós não tínhamos nada específico para cripto. Muita gente entendia que cripto entraria na regra dos demais investimentos no exterior se você vende lá fora. R$35 mil isento e acima disso você teria tributação. Ou seja, uma regra muito similar à que temos para cripto aqui no Brasil. Na verdade, exatamente a mesma regra. Agora a regra foi alterada. Enquanto aqui no Brasil nós mantemos a isenção, lá fora não há isenção nenhuma. O que acontece é que agora você tem um imposto de 15% no ganho de capital, mas que também não tem nenhum tipo de progressividade, é simplesmente 15%. De modo que, se você for vender pouca coisa de cripto, ao invés de vender numa Binance, numa Coinbase, numa Bitso, seria melhor transferir isso para uma corretora nacional e vender aqui dentro, porque você vai ter 35 mil de isenção. Inclusive, as corretoras nacionais devem estar soltando fogos, né? Porque elas se tornaram mais atrativas para o brasileiro por conta dessa lei, em comparação às corretoras estrangeiras. Pelo menos para quem quiser ficar dentro da lei. Se você não for ficar, aí você está correndo um risco. Ok, Bruno, entendi as mudanças de tributação, mas o que o governo irá ganhar com isso? Aqui eu tenho as estimativas do próprio governo quanto ao que ele iria arrecadar ao longo dos anos com fundos exclusivos e com offshores. Em 2023, para fundos exclusivos, seriam 3,21 bilhões, 2024, 13,28, 2025, 3,51 e 2026, 3,86 bilhões. Veja que a grande arrecadação está
estaria em 2024 por conta da tributação do estoque, porque você tem fundos exclusivos que deixaram de pagar imposto durante anos, porque o dinheiro estava investido lá dentro, e agora você vai ter a tributação inicial sobre estoque. Depois a tributação tende a arrecadar menos. Com offshores, o governo tinha falado que em 2024 seria 7,5 bilhões, em 2025 6,75 e em 2026 7,13 bilhões. Nas outras mudanças de arrecadação não ficou claro quanto o governo estima arrecadar, mas o próprio governo já reconheceu que ele deve arrecadar menos. Até porque quando você projeta para anos à frente, vamos lembrar que essas estruturas agora estão menos atrativas e que esse dinheiro deve migrar para algumas outras estruturas que não estão contempladas por esse PL. De modo que o que geralmente acontece quando você cria um projeto de lei para tributar aqueles que têm mais dinheiro, e aí digamos que uma pessoa faça a conta e veja, caramba, vou ter que pagar 1 milhão em imposto, é que essa pessoa agora passa a ter R$ 999.999,99 para gastar com advogados para pagar menos imposto. Porque se ela conseguir pagar alguma coisinha a menos, ela já tem um ganho. E justamente por isso que quando a Argentina, e eu cito a Argentina porque ela foi um dos últimos países a fazer isso, criou um projeto para tributar os seus super ricos, o que aconteceu foi que a arrecadação foi bem menor do que o esperado. Como vocês podem ver nessa manchete, eu vou tentar dar um destaque porque são letras miúdas, mas a arrecadação foi 74% abaixo do esperado. Sem falar que isso acabou gerando também uma fuga de capitais da Argentina, com vários argentinos ricos atravessando o Rio da Prata e indo para o Uruguai, que inclusive reduziu impostos para receber esse pessoal. E veja que não é um trabalho de migração tão grande, porque é uma cultura parecida, é o mesmo idioma, vai ter picanha boa, vai ter vinho, vai ter doce de leite, tudo muito parecido, sendo que é só você atravessar o Rio da Prata. E parece que o Uruguai não está atraindo só argentinos ricos, também temos brasileiros mudando a residência fiscal para o Uruguai por conta das vantagens tributárias. Justamente por isso, embora eu não saiba o quanto o governo vai arrecadar, eu acredito que eles estão certos em estimar que irão arrecadar menos do que o inicialmente pretendido, porque é o que acontece. E isso não é nada bom para um governo que tem que reduzir o seu déficit de 168 bilhões até o momento, sendo que inicialmente a promessa para o ano que vem era de um déficit zero, o que muito dificilmente será cumprido, ainda que nós tenhamos esse aumento de arrecadação, porque os gastos estão aumentando mais. E vão aumentar mais até porque é isso que está previsto no nosso novo arcabouço fiscal. Um aumento real, vai ser inflação mais alguma coisa. E propostas de tirar certas partes do orçamento desse teto de gastos novo que nós temos com o novo arcabouço fiscal também não faltam. E justamente por conta desse déficit persistente, o que nós podemos esperar para 2024 é a continuação da dinâmica que vimos em 2023. Então já falei com a minha equipe aqui, preparem para gravar muito vídeo sobre aumento de imposto, porque o governo se recusa a cortar gastos, eles vão continuar subindo, de modo que ele terá que aumentar a sua arrecadação. E para isso o governo já colocou várias coisas no radar, como por exemplo um aumento de imposto sobre herança, que é um imposto estadual, eu não sei se teria uma parte que iria para o governo federal se fosse aumentado, que é um possível aumento na tributação sobre ganho de capital quando se vende ações, passando a alíquota de 15% para 20%, sendo que hoje a alíquota de 20% é só para day trade, então passaria a valer para tudo. Um limite para o JCP, juros sobre capital próprio, ou até extinção desse instrumento, que é positivo para as empresas, porque elas colocam esse pagamento de juros para os seus investidores como se fosse uma despesa, e para as empresas que são tributadas no lucro real, se você coloca uma despesa antes, o lucro fica menor, de modo que elas pagam menos imposto, e até uma tributação nova sobre os MEIs, o pessoal que é microempreendedor individual, que, diga-se de passagem, são a maior parte dos CNPJs que nós temos aqui no Brasil. Se essas novas tributações, criação ou majoração dos impostos irão ocorrer, eu não sei. Agora, tentativas, com certeza nós teremos. E para não dar só notícia ruim, eu vou relembrar alguns pontos positivos, porque tem pontos positivos ainda nesse vídeo. E os pontos positivos são basicamente três. A ausência do Come Cotas para FDICs, antes você tinha, agora passará a não ter mais. O fato de que não mexeram na isenção de venda de Bitcoin e criptos aqui no Brasil, que é de até R$35 mil. E o outro é a questão da tributação no exterior, que tem um ponto negativo, acabou a isenção lá fora, mas pelo menos colocaram uma compensação de prejuízo, que se bem utilizada vai reduzir muito o pagamento de impostos do pessoal lá fora. Eu uso bastante aqui no Brasil, por exemplo. E aí com isso, quase nunca eu tive que pagar imposto em bolsa. Basta você fazer uma boa contabilidade daquilo que você está fazendo. Inclusive o MyProfit, o programa que eu uso lá no Viver de Ações e Viver de FIIs, ajuda muito nisso. Para quem quiser conhecer o programa, eu vou deixar um link aqui na descrição também, lembrando que assinando por esse link ou usando o cupom PERINI10 você tem 10% de desconto. E com isso, eu me despeço, pessoal. Espero que dentro do possível, né, já que não são notícias boas, a maioria são ruins, vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.